E depois de conversar com os seminaristas Bruno e Marto, chegou a vez de conhecer a caminhada de fé do seminarista Arthur. Fique conosco. Bom, Arthur, seja bem-vindo aqui à Cúria Metropolitana. Agora vamos conhecer um pouquinho da tua história, da tua caminhada de fé. E eu queria que tu começasse contando para nós sobre a tua infância, tua adolescência, as tuas primeiras lembranças de igreja, de tua paróquia de origem. Fala um pouquinho para nós. Então, saudação a todos. Lembro da minha infância, na verdade, que eu brincava de ser padre, essa questão vocacional, né? Então, lembro de, em casa, rezarmos, né, participarmos da comunidade, de modo especial com a minha avó, né, mais especificamente, porque meus pais trabalhavam durante a semana, então eu ficava com ela durante o dia, e com ela eu participava da Legião de Maria, né? Então, aquele participar da comunidade, rezar, visitar os doentes, os enfermos, aquilo me encantava. Recordo que depois da primeira Eucaristia eu me afastei um pouco da igreja, por preguiça talvez, mas depois, com o convite da minha prima, retornei para a Capela Santa Luzia, para nossa comunidade, através do CLJ, né, o curso de liderança juvenil, que me trouxe novamente para o seio da comunidade, para a paróquia, para a vida comunitária, e a partir de então nunca mais saí, né? O CLJ me fez retornar à comunidade, me inseriu na igreja, me iniciou nessa vida, e desde então essa pergunta sobre a vocação, sobre o que Deus quer para a minha vida retornou, né? Mais forte através dos cursos, dos trabalhos, da vivência comunitária, né? Tu é daqui de Porto Alegre mesmo? Sou daqui de Porto Alegre, da Paróquia Menino Jesus de Praga. E naquela época quem que eram os padres que estavam por lá? Então, primeiramente começou com o padre Edson, né? Depois a nossa capela era atendida pelos freis franciscanos, que tem uma casa lá na Juca Batista, então eles atendiam a comunidade, mas o pároco era o padre Edson. Depois o padre Cirineu Furlaneto. E então esses padres, esses freis me motivaram na caminhada, né? Recordo do Frei Adriano, né, que foi quem me deu a primeira comunhão, fez a minha iniciação cristã, e também do padre Cirineu, do padre Edson, que nos acompanhava na comunidade. E como que se deu o início do processo de pensar em ingressar no seminário? Como eu disse, desde criança eu pensava em ser padre, né? Brincava em casa de rezar missa e tudo mais, dizia que queria ser padre, mas com o tempo essa ideia foi sendo deixada de lado e pensar em outros projetos, outros sonhos e tudo mais. Mas foi com o CLJ que eu comecei a me perguntar qual era o meu papel dentro da igreja, o que eu queria fazer dentro da igreja. Mas depois de um tempo, depois do CLJ2, CLJ3, vivência da comunidade, eu comecei a perguntar o que Deus queria para a minha vida, né? Qual era o sonho de Deus para mim. Então eu comecei a rezar mais, pensar mais, e comecei a sentir novamente aquele ardor no coração pela vocação sacerdotal que eu tinha lá na infância. E comecei a rezar mais, busquei direção espiritual, conversar com pessoas que podiam me aconselhar. E em 2014 resolvi então fazer o Kairos e para em 2015 ingressar no seminário. E como é que foi o momento de contar para a família essa decisão, para os teus amigos mais próximos? Foi tranquilo, em partes, né? Como a minha família precisou também de um tempo de discernimento para acolher essa vontade, para entender a vontade de Deus, né? De imediato, assim, foi uma surpresa, então posso dizer também foi um espanto, mas desde o início, assim, me apoiaram, me incentivaram, né? Me fortaleceram nesse caminho. Os amigos foi tranquilo, né? O pessoal apoiou e tudo mais. Recordo de um amigo específico que, quando eu contei que ia entrar no seminário, ele disse até que, enfim, quando eu rezava a oração pelas vocações, eu sempre lembrava de ti, né? Um grande amigo meu. E os demais também, né? Na época do CLJ, quando eu contei, recordo que foi uma alegria, foi um momento assim de incentivo, de ânimo, tanto para eles como para mim, né? Acho que, mas de modo especial na família eu recebi muito apoio depois, né? Depois de um tempo de entender esse processo. Depois de entender esse processo, essa vontade de Deus na minha vida, na nossa vida, depois de um tempo eles começaram a apoiar firmemente, hoje me incentivam, me apoiam, né? Ficam felizes comigo. O tempo de formação é longo, né? São 8, 9 anos, tu falaste que entraste em 2015, né? E quais são as tuas boas lembranças desse tempo da filosofia, da teologia? Fala um pouco para nós. De modo especial, recordo com grande alegria as pastorais, né? Feitas nos finais de semana em diversas paróquias da Arquidiocese, mas também a vivência do seminário, vida comunitária do seminário, as partilhas, os cafés embaixo da árvore, o chimarrão, mas os momentos de oração, mas também algumas aulas específicas que nos fortaleceram e tudo mais, na parte intelectual. Mas essa vivência da comunidade do seminário, essa partilha de vida, esse companheirismo, essas amizades criadas, é o que eu recordo com grande alegria e levo para a vida, né? Na vida presbiteral no futuro.
Tu falaste já dos padres lá da tua época de CLJ, da tua época de jovem, e quais outros assim que marcaram assim a tua formação, a tua caminhada que tu gostaria de destacar? Então, recordo o Padre Silmar, que é nosso diretor espiritual quando chegamos no seminário de Viamão. Padre Cauê, um grande incentivador e grande amigo na caminhada. Monsenhor Irineu, já falecido, né? Monsenhor Irineu, uma grande figura, um grande exemplo de sacerdote, grande amor pela igreja. Frei Adriano, também já falecido, né? Que já falei. O Padre Sirineu e o Padre Edson, né? Os párocos na época. E das vivências nas comunidades, assim, quais foram as lembranças assim que tu guarda com carinho? Recordo com grande alegria a acolhida do povo em todas as nossas paróquias, né? O grande carinho e amor pelas vocações. Recordo também as diferenças das paróquias, as diferentes realidades, diferentes modos de ser igreja, que me ensinaram a ser igreja na Arquidiocese Pôde de Porto Alegre. experienciar realidades bem distintas, né? Sim, pude experienciar, com a graça de Deus, diferentes realidades na nossa arquidiocese, né? Passei pela Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Gravataí, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Gravataí, Nossa Senhora da Boa Viagem, em Cachoeirinha, 2 finais de semana, depois veio a pandemia. Pela equipe Cairós, Nossa Senhora Aparecida de Minas do Leão, Nossa Senhora Aparecida de Sapucaia do Sul, e este ano na Paróquia Santa Edviges, em Alvorada. Nós estamos no ano vocacional, né, Arthur? E tu tá aí se aproximando de uma etapa importante, a ordenação diaconal. Mas qual a mensagem que tu gostaria de deixar assim, para a juventude, assim, para os jovens que estão inquietos, que rezam pela sua vocação? O que tu poderia falar para eles? Eu diria para que tenham coragem. Acho que essa é a palavra, assim, que coragem nesse caminho, coragem para decidir, coragem para dar esse passo a mais. Porque se a gente sente isso no coração, tem que ser buscado e tem que ser vivido. Não vale a pena deixar para depois, né? Vale a pena entregar-se no hoje, né? Agora. Seguir esse chamado que Deus nos faz nos garante uma alegria que nós buscamos, mas que não encontramos em nada mais a não ser nele. Se ele nos convida, nós precisamos ter apenas coragem, porque o resto ele cuida. E agora vamos deixar o convite aí para quem está nos assistindo, Arthur, por favor. Então deixamos o convite a todos para no dia 24 de novembro, né, deste ano, na Catedral Metropolitana, às 20 horas, onde seremos ordenados diáconos para a Arquidiocese de Porto Alegre. Convidamos a todos, a todas as paróquias, a todos os grupos e movimentos, conhecidos, amigos, não conhecidos, distantes, mas para que participem conosco, de um modo especial por sua oração e por sua presença neste dia da ordenação. A entrevista com os seminaristas Bruno e Marto já estão publicadas no nosso canal no YouTube, e em breve também você poderá conhecer a trajetória, a caminhada do seminarista Charles. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe nossos contatos e até o nosso próximo encontro.